Como é que você avalia essas provas que são apresentadas na argumentação dos ministros e que tem a corroboração agora do ministro Flávio Dino? Bom, vamos lá. Primeiro, para ter as palavras do Alexandre de Moraes ou do próprio Flávio Dino, não passam nenhum tipo de surpresa com relação ao que nós estamos vivendo. Como muito bem colocou o próprio Zé Maria Trindade. Foram 2 votos, falta 1, ou seja, nenhum tipo de surpresa nesse cenário de condenação que, na verdade, todos nós já sabíamos há meses. Os próprios juízes, principalmente os 2 que já votaram, fizeram até mesmo o favor de colocar fora dos autos, o que não é permitido, a sua sensação e, obviamente, acaba colocando o seu voto. Isso ficou muito claro, acho que não causa nenhum tipo de surpresa. Portanto, isso não surpreende, mas, obviamente, sob o ponto de vista da Constituição, eu concordo muito com o que foi dito pelo Alan e pelo Zé Maria. Você se coloca como conjecturar, sentar, discutir se isso for um crime, a gente realmente muda por completo a Constituição. Eu acho que fazer qualquer tipo de defesa ao voto favorável a isso é puramente não defender a Constituição e colocar à frente a sua situação política e ideológica de cada um individualmente acima da Constituição. Veja, eu já fiz amplas críticas aqui à Constituição, que eu discordo de grande parte dela, mas se quisermos mudar, tem que fazer todo o processo, o rito legal para isso, e não simplesmente valer para um lado e não valer para outro. Isso traz falta de segurança, falta de previsibilidade em contratos, e não tem como um país crescer e se sustentar sem previsibilidade de contrato. Eu vou fazer aqui um detalhe, só um ponto, que eu discordo do que foi colocado nessas colocações, em que houve uma tentativa de roubar a nossa liberdade. Ok, houve esse encontro, conversaram a respeito, concordo com o Zé Maria nesse ponto, mas isso não configura crime porque não houve ação, não houve violência, como muito bem disse o Alan, mas quando a gente fala que isso nos causa surpresa, como é que nós também não nos demonstramos surpresos diariamente, desde 2019, 2020, na tentativa não de roubar a nossa liberdade, mas sim na ação concreta por parte dos burocratas de roubar a nossa liberdade. As nossas liberdades já estão sendo roubadas diariamente. Pessoas têm medo de se posicionar hoje em dia no Brasil. Portanto, não faz sentido em uma democracia livre que nós tenhamos crimes de opinião. Não importa a opinião de cada um, elas devem ser colocadas e debatidas para que um país cresça e floresça com amadurecimento das instituições e amadurecimento da sua população. E hoje em dia, grande parte das pessoas tem sim receio de se posicionar da forma como gostariam. E se posicionar não é crime. Crime de opinião não deve existir em qualquer Constituição democrática. Portanto, quando eles falam em pensar em quebrar a Constituição, ela já vem sendo quebrada diariamente com pessoas que não quebraram, mas passam a sofrer punições sem ter individualização de conduta. Portanto, também devemos mostrar surpresas com relação a esse tipo de coisa que vem acontecendo no Brasil. E para finalizar, quando a gente ouve o próprio Alexandre de Moraes falando que ele não é vítima, porque o vítima é o Estado, significa um ponto que eu falo sempre aqui. O Estado é um ente abstrato. E culpar um ente abstrato é mais fácil, porque parece que você não tem um CPF a quem cuidar, a quem condenar, a quem colocar a culpa, atribuir essa culpa. Ninguém sai na rua dando bom dia, boa tarde, boa noite ao Estado, porque ele é abstrato. Só que nós temos que entender que o Estado é formado e representado pelos burocratas que o representam. E esse sim tem nome, tem CPF e tem uma função específica. Tem endereço, tem nome, sobrenome, tem uma fisionomia, tem uma ideologia, seja ela qual for. Portanto, o Estado tem sim que sair da forma abstrata e quem é vítima num processo não pode julgar esse réu. Portanto, a Constituição está sendo quebrada diariamente e não importa aqui o espectro político e ideológico de quem está sendo julgado.